Muitos irmãos cristãos, eles acham que mamon vem da palavra diabo. Como o diabo não existe, o diabo está aqui, somos nós mesmos, né? Podia-se mudar esse negócio e dizer que são os maus espíritos, né? Mas ficou o diabo para muita gente. Essa palavra vem do aramaico e diz respeito à riqueza ou às posses materiais. Jesus, em tudo que nos passou, foi para nós espíritos. Foram ensinamentos profundos que devemos aprender, guardar e praticar. Só que a prática da caridade, a prática desse servir, é muito extenso, porque a prática depende de muitas coisas que nós, às vezes, sabemos e às vezes nem gostamos de praticar. Porque é muito difícil a gente fazer certas coisas que nós não temos costume de fazer. Mas a caridade, se a gente começar a fazer e aprender que há a necessidade da caridade, a gente toma esse costume, que é um bom costume. A prática da caridade. A riqueza é muito condenada por certas pessoas que dizem que a riqueza não serve para ninguém porque é muito difícil. As mentes dizem que não se pode ser bem rico, porque diz que atrapalha a pessoa na sua condução espiritual. Só que tem uma coisa, a riqueza não significa estar buscando somente para si, mas saber dividi-la pode ser uma virtude. Praticar atitudes como dar empregos, construir hospitais, escolas, auxiliar pessoas sem condições de trabalho, etc. Isso é dividir, não é? É a gente conseguir distribuir aquilo que vem para nós usarmos, mas usarmos para o bem. Usarmos bem aquilo que é nos dado, que nos é emprestado, porque a gente não leva nada daqui. O que a gente leva daqui? A gente deixa aqui, não é? Então vai servir para outras pessoas. A gente tem uma série de pessoas que a gente vê por aí, pode até não ser uma pessoa cristã, uma pessoa que segue uma religião, mas às vezes faz muito mais que nós que somos. É preciso a gente ter isso. A gente tem um homem que viveu na Finlândia, se eu não me engano, que ele foi chamado de São Nicolau. Ele era um homem que chegava no Natal, na época de Natal, ele distribuía muita coisa para as pessoas que necessitavam. E teve um certo segmento cristão que pegou isso para eles e instituíram o dia de Natal no dia 25 de dezembro. Pois Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu mais ou menos no mês de abril, março, por aí. Não é porque o mês de abril é o mês do meu aniversário, não. Mas porque é mesmo. Segundo o código do Zodíaco lá, Jesus era pisciano. Eu não acredito muito nisso. Tudo que temos em nossas mãos não são nossas. E estão apenas nos emprestados, eles servem de provas, porque sinal das mais difíceis que possamos passar é a dificuldade. Tal é a dificuldade que temos em usá-la. A riqueza, no dito popular, o que eles falam? É uma tentação. Não é uma tentação? Vocês devem estar admirados de ver eu ficar lendo aqui, né? Hoje a minha idade já está meio avançadinha. Eu já estou fazendo hora extra aqui na Terra. Eu tenho 81 anos. E a gente às vezes tem que escrever. Eu escrevo isso aqui, na hora que eu vou batendo no computador, já vou escrevendo o que eu lembro, né? Então, a riqueza para eles é uma tentação. Mas como nós dissemos aqui, a riqueza pode ser uma virtude.
Tem tanta gente aí que de ver que é rico. Eu conheci, eu acho que muita gente daqui conheceu um homem chamado Antônio Hermílio de Moraes, que era uma pessoa excelente, muito boa gente. E ele fez muita coisa neste nosso país, ajudou muita gente. Inclusive nas fábricas que ele dirigia, que era da família dele, as pessoas que tinham vontade de estudar, queriam estudar, a empresa pagava para aquelas pessoas estudar. Era uma coisa extraordinária. A gente não vê nenhuma vez o pessoal da Votorantim fazer greve por causa do salário, por causa dessas coisas. Ele era o diretor, era o presidente da Votorantim. Oi? Ah, sim. Lembro. Não é só o rico o grande devedor diante da vida. Há outros avarentos que desprezam o valor da caridade. E essa também está no que doamos. Será que não dói na nossa consciência quando abrimos os nossos armários, pegamos um pacote de bolacha gostosa, bolacha Maria, né? Bolacha maisena, aquelas bolachinhas de coco, que delícia, né? É ou não é? Então, uma peça de doce, uma goiabada com queijinho fresquinho, não é gostoso? Não é, Margarida? Então, na geladeira uma fruta saborosa, uma maçã, uma banana e tantas outras, não é? E assim lembramos de Deus e dizemos gratidão. Mas será que nós estamos falando gratidão sinceramente? Será que nós estamos pensando em Deus seriamente? Com essa coisa que nós falamos de gratidão? Porque Deus nos deu a oportunidade de fazer um punhado de coisa, sabe? Lembrar de Deus é também lembrar dos nossos irmãos em situação vulnerável. Também tem vontade e desejo do supérfluo. Desta não é preciso ser rico, basta ser caridoso. A caridade é servir a Deus. Porque quando a gente fala disso aí, esse supérfluo que a gente fala, muitas vezes não é só dar o arroz, o feijão, não é só dar as coisas que tem numa cesta básica, mas a gente pode fazer alguma coisa. Se a gente pegar, tem um punhado de goiaba por aí, perdendo aí nas goiabeiras por aí. A gente não pode fazer um docinho e levar para uma pessoa necessitada? É o tempo que nós estamos usando. Nós jogamos tanta parte de nosso tempo fora. Nós não sabemos aproveitar o nosso tempo. A caridade também é feita com o tempo que nós precisamos. Um jovem perguntou a Jesus: Bom mestre, o que é preciso para chegar a Deus? Jesus lhe respondeu: Vá e venda o que tendes, dê aos pobres, volte e me siga. Isso deixou o jovem preocupado, devido ter muitos bens. Aí Jesus virou para os seus apóstolos, quando ele falou assim, quando o garoto perguntar para ele, bom mestre, ele falou, bom, é só aquele que está no céu. E aí, ele falou, virou para os seus discípulos e falou assim, não podeis amar a Deus e a Mamon. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 9 a 13. Nesta parábola, Jesus coloca em prova a intenção da pessoa, o que sabemos usar, o que temos em nossas mãos. Deixamos o egoísmo longe de nós e procuremos ser altruísta, seria a mensagem. Altruísta é aquele que serve o outro, que procura servir aos outros.
Ele deixa de servir a si para servir os outros. Ele doa a sua parte às pessoas que necessitam. Esse é o altruísta. E o egoísmo é aquele que só quer para si. Ele não se importa com os outros. Mesmo aqueles que estão ao lado dele, a própria família, ele é egoísta. Certamente, certa vez, eu estava no supermercado aqui em São José, fazendo compras, e estava um senhor fazendo compra lá dentro do supermercado, e a criança pegou um pacote de chocolate e falou para ele assim: pai, eu posso levar isso aqui? Não, meu filho, você não pode levar porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas na hora de passar no caixa, tinha uma caixa de cerveja. Estava certo isso aí? Isso aí não dói no coração? Tá aí a filhinha dele aí, você tem coragem de fazer isso para uma filhinha sua? Não dá, gente. A gente, para ser pai, para ser mãe, a gente tem que ter coração. Um pai, uma mãe, deseja tudo de bom para seus filhos. E principalmente isso aí. É uma coisa que a criança gosta. Eu vejo hoje que as crianças hoje não têm vontade de sair com os pais, principalmente para ir em supermercado. Mas antigamente, quando a gente ia em supermercado, os meus filhos, por exemplo, tinham vontade de ir em supermercado com a gente. Eu corria dentro do supermercado, brincava, mas ia até uma certa idade, depois não foi mais. Mas é até gostoso que vá. Porque hoje está acontecendo alguma coisa que nós estávamos conversando dentro da sala ali, na hora que nós estávamos fazendo a preparação da casa. O que foi lido no Evangelho lá, Instruções dos Espíritos, ele falava dessa parte aí que o homem está deixando as coisas correr. E muita coisa está acontecendo por causa disso. Foi bom eu fazer criar essa parte aí, de fugir um pouquinho do que eu estou falando, para falar o seguinte: nós que somos pais, mas eu, por exemplo, hoje já não tenho filho mais, eu tenho neto, né? Meus netos certamente vão dar aos meus bisnetos, já tenho um. O que acontece é o seguinte, que quando os pais hoje saem de casa, pergunta para os filhos: vocês querem ir comigo? Não, não quero não. Sabe por quê? Porque estão lá dentro da televisão. Estão em frente ao celular. Estão vendo coisas que não devem muitas vezes na televisão, no computador. Então eles não se preocupam, não se interessam mais pelas coisas dos pais. Não se interessam mais por aquilo que é necessário. Não é assim que acontece? Por quê? Porque os pais hoje não têm impulso. O filho não quer ir? Não, você não tem que ficar, você tem que ir comigo. Sou eu que estou no comando, sou eu que mando. Por isso que hoje os filhos estão do jeito que estão. Então é preciso que a gente passe a corrigir dessa maneira, principalmente os pais novos aí que estão aqui. Não é? Tá vindo um menino novo ali, ó, lá com a Carol, ó lá. Tá vindo uma criança nova aí, né, Carol? Tá vindo um neném novo aí, né? Então, é assim, gente. Nós estamos vendo hoje uma mãe, por exemplo, sentar na frente da televisão e às vezes assistir novela com um filho de 7 anos, de 6 anos, e vendo aquelas coisas, as novelas de hoje na Rede Globo são uma pornografia. Só passa as coisas que não prestam. BBB Brasil, que é inteiramente inacessível para a gente. A gente não tem coragem, eu não tenho coragem de ficar assistindo aquilo, gente. Não tenho coragem. É muito triste a gente ver pessoas grudadas na televisão para ver tal porcaria que é BBB Brasil. Mas vamos voltar lá, ao nosso evangelho de hoje. Jesus, voltando aos seus discípulos, disse: é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus.
Primeiramente, sabemos, se camelo é termo certo, que Jesus disse, pois temos em latim um termo próximo, que chama camélios, que na tradução para o português é corda. Assim faria sentido, embora a corda também não passe pelo buraco da agulha, mas é um derivado da linha, não é? Mas por que Jesus falou assim? Porque ele queria que aquilo ali servisse de exemplo para as pessoas, para eles verem que não é que porque aquilo ali é uma parábola, né? E ele precisava, entretanto, ter um sentido. Parece ter mais sentido que lembramos que o Evangelho não foi escrito por Jesus, mas é uma interpretação do que ele falou. Por isso, no abecedário, Evangelho segundo tal. A gente vê no Evangelho, quando a gente lê qualquer livro do Evangelho, de qualquer igreja que a gente vê por aí, está escrito lá, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo João. São os 4 evangelistas. O que acontece com isso? É que eles interpretaram o que Jesus falou. Então, aquilo que está escrito no Evangelho é a interpretação deles, daqueles evangelistas. Mas isso não quer dizer que esteja errado. Porque, na verdade, aquilo que foi dito nos Evangelhos, eu até escrevi aqui, não significa que seja errado, pois as mensagens neles contidas refletem a vontade de Deus. Porque eles recebiam aquilo, eram inspirados para receber. São mensagens ótimas, que dão uma condição de vida para a pessoa, uma condição de vida que se ele aplicar, se isso aí fosse aplicado no mundo, a gente não teria tanto problema como temos. Né? Nada do que usamos não são nossos. Tudo nos é emprestado. Tudo que achamos ser nosso é provisório. E podemos dizer que há algo mais importante e valioso que bens materiais. O nosso tempo. Quando eu falei, aqui em nossa cidade tem um grupo que chama Banho e Vida. Eles saem aqui na cidade e dão banho nas pessoas, moradores de rua. Dão banho nas pessoas que são moradores de rua. Eles têm até um caminhãozinho que eles fizeram as coisas lá para dar banho nessas pessoas. Isso, gente, é caridade, é amor ao próximo. Que muito nós estamos precisando nos dias de hoje. Nós vemos as guerras, vemos matança daqui e dali, armas sendo dadas para destruição e muita gente passando fome. Países poderosos explorando os países pobres. Na África tem países que têm que pagar para a França todo ano uma fortuna por causa da independência deles. E o povo passa fome. Por que esse dinheiro de guerra, esse dinheiro de ódio, esse dinheiro de tanta coisa que é feito de errada no mundo não pode ser desviado para matar a fome? Ficamos tristes, sim. Ficamos tristes. Não há necessidade disso. Se todos tivessem um pouquinho de zelo pelo que nós podemos fazer, por esses homens que se destroem uns aos outros, nós teríamos um mundo diferente. Eu peguei um trecho do livro do Chico, que foi psicografado pelo Emmanuel, no capítulo 1 do livro Dinheiro, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Presta bem atenção para vocês verem como é profundo esse livro, esse trecho do livro do Chico. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem.
não paga a boa vontade, entretanto semeia o benefício e o contentamento de viver. Se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração, não tem valor para o câmbio, que hoje é muito falado. Primeira coisa que a gente vê na televisão hoje fala o câmbio do dia, não é? Depois da morte, contudo, é sustentáculo do progresso geral. Se nosso espírito é centralizado nos objetivos da elevação, não é fator de absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente. A gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar. Não é o gerador de luz, entretanto pode estender a fonte de ideias de consolação e de amor, em que muitas almas sequiosas de paz e descedentam, difícil palavra, né? Descedentam. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue desenvolver toda vez os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual despótico senhor, e sim conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação sobre os imperativos da lei e da fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público. No tesouro público do templo e empregando o dinheiro para o bem, convertendo-o em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Vocês estão vendo aí que quando ele fala no tesouro da viúva, que ela estava no templo e ela chegou no gasofilácio e depositou o que ela tinha. Mas na verdade não era o que ela nem tinha, porque aquele dinheiro que ela depositando lá era o dinheiro que ela tinha para a sobrevivência dela. Então Jesus falou que aquele dinheiro que ela depositou no gasofilácio era maior do que o dinheiro dos ricos que tinham colocado lá. Porque os ricos faziam questão de mostrar aquilo que eles tinham dado. Vocês já viram falar em matraca? No tempo de Jesus, eles usavam uma tábua que tinha um negócio que batia assim na tábua. Quando fazia assim, fazia barulho. Então os homens daquele tempo que eram ricos, eles queriam dizer que eles sabiam que queriam passar para as pessoas que eles tinham feito uma caridade, que tinha doado alguma coisa para alguém. Eles saíam batendo aquela matraca, eles punham os seus escravos para fazer bater aquela matraca e falavam para quem que tinha dado dinheiro, para quem que tinha feito aquele negócio. Por isso que fala, você vai bater a matraca, né? Bater a matraca é dizer que serviu alguém. Não é? Nós pegamos outra observação de um livro aqui, é do Livro dos Espíritos, na questão 814, 815, 816 e 902. Como tudo que falamos aqui é um estudo, né? Então nós vamos ver as reflexões que está aqui nessas questões do livro. Nós já dissemos isso aqui lá em cima, mas é bom repetir, né? Os bens que possuímos não nos pertencem. São apenas empréstimos que Deus nos concede para que com eles realizemos o bem em favor da humanidade. Não é fácil pensar nos outros quando temos em excesso. Aliás, nunca achamos que temos muito. Sempre queremos mais. O outro, na miséria, na exclusão, quase sempre fica esperando. Poucos são aqueles que se consideram ricos. Destes, é insignificante o número daqueles que se propõem a trabalhar no sentido de minorar a desgraça alheia.
Daí porque poucos são também os que alcançam o reino dos céus, como dizia Jesus. É preciso despertar e descobrir nossas riquezas, que são muitas. A partir dela, espargir bênçãos, aprendendo a repartir. Quando todos vestirem este pensamento e trabalharem nesse sentido, usando a riqueza com desprendimento, com critério, bom senso, como algo necessário ao bem-estar de muitos, usando-a no seu próprio desenvolvimento das qualidades morais, tornando-se mais generoso, mais solidário, mais fraterno, proporcionando aos demais meios de trabalho, de estudo, desenvolvendo o amor ao próximo, aí teremos, sem sombra de dúvidas, exterminado a miséria e o sofrimento da terra. É isso mesmo, não é? Nós precisamos mudar essa terra. Mas isso aí, gente, a gente sabe que fica muito difícil, né? A gente fazer isso. Porque nós também somos ainda egoístas. Nós não temos aquela vontade que nós devemos ter de passar para o outro também os ensinamentos que nós recebemos. E não precisa ser os ensinamentos que Jesus passou para nós também. Isso é nossa obrigação, a nossa missão, como cristãos que somos. Mas também a gente poder ajudar aquele que precisa aprender uma profissão, a profissão que a gente tem, aquilo que nós aprendemos para ganhar o pão de nosso dia. Aprender a distribuir, isso é ensinar, é fazer a caridade. Que nós podemos fazer. Ensinar a pessoa a ganhar o sustento seu, do seu trabalho. E nós escrevemos aqui o caso de um fazendeiro. Vamos ler aqui a parábola dos talentos, por exemplo. É uma prova que nos fez refletir sobre nossa conduta no que se refere ao nosso esforço na condução de progresso espiritual. Isto não é somente ao fazermos levar aos outros irmãos a palavra dos ensinos de Jesus, mas também de dividirmos nossos conhecimentos. Ensinar uma pessoa uma maneira de fazer coisas que o ajudem a viver. Uma profissão, por exemplo. Lembro de um fato que aconteceu com um fazendeiro que plantava milho isso aconteceu lá no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado brasileiro que produz muito milho. E o milho que eles plantaram lá, eles chegaram a colher um milho muito forte. Ele é bem forte até na cor. É quase vermelho o milho que eles plantam lá. E ele aprendeu a fazer com que a produção dele, um senhor, desse muito mais, produzisse muito mais do que aquilo que produzia os outros. E aí ele tinha um vizinho lá que ele também plantava milho e era o concorrente dele. E ele então resolveu chegar lá no vizinho e falar para o vizinho: você quer aprender o que eu aprendi? E o vizinho dele ficou grato, né? Porque ele via a produção do homem ser imensa e a produção dele não era tanto. E o homem ensinou ele, e ele começou a aplicar também. Aí, aqueles que são egoístas, né, chegaram no fazendeiro e falou para ele assim: nossa, mas, puxa, você sacrificou tanto, aprendeu tanto para fazer a sua produção aumentar, e você vai dar esse segredo que você tinha para ele, para concorrer com você? Ele respondeu para ele assim: assim como eu ganho o meu, ele também pode ganhar. E ele não vai ser meu concorrente, é meu amigo. Eu estou dividindo com ele aquilo que eu devo dividir. É uma atitude sensacional. Eu vi esse exemplo aí, eu li num caso que aconteceu lá no Espírito Santo. E nós também podemos fazer isso. Né? Ensinar a pessoa a ganhar o seu pão, ele mesmo ganhar o seu pão, é muito importante.
Porque as pessoas se sentem... Eu estive uma vez num centro lá em Taubaté, que era dirigido por um jornalista de Taubaté que chama João Bonani. Não sei se tem alguém aqui de Taubaté que conhece João Bonani. O João Bonani era um jornalista espírita lá de Taubaté e dirigia um centro. E ele me convidou para fazer uma visita lá ao centro que ele dirigia. E eu cheguei lá, quando ele começou a mostrar as coisas para mim do centro, eu fiquei impressionado, me arrepiava. Ele tinha uma escolinha lá que ensinava profissões, ensinava a pessoa a fazer arte, essas artes, né, com madeira, coisa e tal, fazer roupinhas de crianças, fazer roupas para vender e ajudar as pessoas que necessitavam. Eles pegavam as meninas, as mulheres grávidas e até as meninas grávidas que hoje em dia, né, tá um punhado de criança aí sendo mãe cedinho, né? Ensinavam elas a tratar, cuidar dos seus filhos e a fazer as roupinhas, elas mesmas faziam as roupinhas dos seus filhos. E ele recebia cartas e outras coisas que eles ensinavam também. Costura. Eles tinham uma oficina de costura com 15 máquinas. E as pessoas escreviam carta para o centro lá, agradecendo, porque hoje o que elas aprendiam naquele centro servia para elas ganhar o pão deles de cada dia e ajudar na despesa de casa. Isso, gente, eu conheci uma casa aqui em São José que fez ao contrário. Isso me deixou chateado pra caramba. Ganharam 6 máquinas de costura e, em vez de colocar uma oficina de costura para ensinar as pessoas a costurar, doaram as máquinas, venderam as máquinas. Isso é triste. Isso é triste. Muito triste. Não é? Então, gente, essas coisas às vezes doem no coração da gente. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Existe. Quer dizer, a gente quando fala alguma coisa de cristãos, de outras igrejas, de outras coisas, não estamos falando só de outras. Todas as religiões, todas as doutrinas têm coisa errada também. Nós, espíritas, não somos perfeitos. Nós temos ainda muito defeito, tem muita coisa que corrigirmos. Tem muita coisa que nós fazemos errado ainda. Nós não aprendemos ainda tudo que precisamos aprender. A nossa doutrina, tem muita coisa que nós precisamos estudar e aprender. Tem muita coisa ainda na frente que nós nem conseguimos chegar, mas precisamos chegar e vamos chegar. O problema nosso ainda é o egoísmo. O problema nosso ainda é a vontade de ter sempre mais. De ser sempre ligados naquilo que nós às vezes nem precisamos, mas adquirimos porque queremos mais. Precisamos aprender a gastar aquilo que nós temos, aprender a ter uma fortuna que nós possamos dividir, se é que temos. A fortuna, gente, não é só ter dinheiro, é também ter vontade. É poder ter também aquilo que serve para o outro, que às vezes não serve para nós. Nós olhamos dentro do nosso guarda-roupa lá cheio de coisas e não temos coragem de pegar e tirar um pouco daquilo que nós temos lá. Eu estava falando com a minha esposa lá, que está cheio meu guarda-roupa, eu preciso tirar um pouco de lá. Vocês também, viu? Não é, gente? Não é isso? A gente às vezes olha lá, mas será que eu não vou precisar disso? A gente não precisa. A gente tem coisa que a gente nem usa, mas serve para os outros, não é? Então, gente, olha, eu vou encerrar, depois a gente conversa um pouco sobre... Encerrar aqui, né? Mas nós vamos continuar falando. Vou encerrar a preleção de hoje.
Eu achava que eu não ia conseguir falar tudo que falei, mas eu acho que conseguia falar. Não sei se vocês entenderam. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, viu? Então eu finalizei da seguinte maneira. Olha, gente, toda vez que eu vou preparar a minha preleção, eu fecho os olhos na frente do computador na hora que eu vou escrever, porque eu vou escrevendo, eu vou pensando e vou escrevendo. Eu faço uma oração para que Deus me ajude, para que os nossos irmãos da espiritualidade, o meu mentor, me ajude a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque fazer aqui isso que nós estamos fazendo, nós estamos, porque nós estamos aprendendo juntos. Se vocês me perguntarem, vocês também estão ajudando eu a aprender. Aquilo que nós fazemos aqui é uma missão que nós temos. Nós precisamos fazer isso. Então, quando eu faço a minha oração pedindo para que eles me ajudem a fazer essa preparação, fazer essa preleção que eu estou aqui, eu gosto de pôr aqui, não pôr muito palavras difíceis, eu gosto de falar com palavras mais fáceis de entender. Então, no final, quando eu acabei de escrever, eu fiz minha oração e encerrei da seguinte maneira. A cada momento de nossas vidas, temos que ampliarmos nossas visões. A nossa mente, estarmos prontos para dividir o que temos de bom com os irmãos necessitados de amparo, de amor, de incentivo. Devemos fazê-los de coração aberto, cheio de esperança e alegria, para poder servir. Servir ao próximo também é servir a Deus. Às vezes quando eu estava aprendendo o Espiritismo, eu cheguei a falar com pessoas que começavam, que muitas vezes era preciso a pessoa, porque a gente quando começa no Espiritismo, a gente fica muito querendo abraçar tudo. Isso é normal num ser espírita quando começa. Quem começou aqui no Espiritismo já sabe que é assim mesmo. E muitas vezes, às vezes ele remonta as coisas e acaba tendo que arrumar uma maneira de substituir. A escola de aprendizes, ela fala o seguinte: aula aceita é aula dada. Então, na escola de aprendizes, quando um expositor aceita dar uma aula em algum lugar, ele deve ir. Ele assumiu um compromisso, ele deve ir. E aí o que acontece? Muitas vezes, uma pessoa que começa a trabalhar no Espiritismo, ele quer abraçar tudo e é um expositor da escola, por exemplo, e às vezes ele marca a aula em duas casas no mesmo tempo. Já aconteceu muito isso, com muitos preletores, muitos expositores. Então, é preciso que a gente também dê um espaço. Que muitas vezes a gente participa de uma religião. A religião não é para a gente ser também, vamos dizer, bitolado. Não é para a gente ser fanático. Não é para a gente aceitar tudo. Porque nós ainda estamos aprendendo. Nós somos ainda caminhantes. Nós somos ainda pessoas que ainda precisam ver e aceitar alguma coisa que nós precisamos ainda ver e corrigir em nossas vidas. Nós falamos algumas coisas aqui, inclusive de sermos pais, né? Então é preciso que nós entendamos, por exemplo, que quando a gente assume demais e vamos demais profundo numa coisa, numa religião, isso se chama fanatismo. Isso não é bom.
tudo demais não é bom. Quando a gente toma um remédio, que a gente toma um remédio em excesso, ele faz bem? Ele faz bem? Não faz bem. Não é? Então nós temos esse problema conosco e nós precisamos pensar em Deus de maneira correta. Por exemplo, todos nós que estamos aqui numa casa espírita, muitos de nós que estamos aqui não entendemos bem o que é o Espiritismo. Muita gente pensa, por exemplo, de falar em incorporação. Alguém aqui entende o que é a incorporação? Hein? A incorporação, ele não é um espírito entrar no corpo da pessoa. Porque aquele corpo só serve para ela, só serve para aquele espírito que está ocupando aquele corpo. O espírito que vem passar uma mensagem para nós sempre está do lado do médium. Ele está passando a mensagem, a informação, através da telepatia. É mente a mente. Não é que ele entre numa incorporação. A incorporação só existe num caso. Quando a mulher está grávida, como a Carol que está ali, o que acontece? O espírito está dentro do útero da mãe e está se desenvolvendo no ventre da mãe. Mas ele ainda não é ocupado por um espírito. Ele tem uma ligação fluídica que liga o espírito àquele serzinho que está sendo desenvolvido. E à medida que o tempo vai passando e ele vai chegando próximo do nascimento, o espírito vai se aproximando da mãe. Quando a criança nasce, aí sim há uma incorporação. O espírito toma conta daquele corpo. Isso aí, gente, faz parte do estudo do Livro dos Espíritos também. O Livro dos Espíritos é o principal livro do Espiritismo. Que muita gente pensa que é o Evangelho, não é. O Evangelho é o terceiro livro do Espiritismo. O Evangelho é importantíssimo para nós, mas nós devemos estar juntos, estudar junto com o Livro dos Espíritos. E aí, nesse caso, é o que eu falei, a incorporação se dá ali. Justamente porque o espírito não pode ter dois espíritos no mesmo corpo. A nossa vida, ela é ditada, ela é regida de uma maneira que nós entendemos muitas vezes, até aqui mesmo no livro do Chico aqui, ele fala que o nosso espírito não é nós, devia ser falado diferente, nós espíritos, porque nós não somos isso que está aqui. Nós somos espíritos e somos eternos. Quando nós desencarnamos, nós libertamos do corpo, saímos do nosso corpo e vamos para a nossa pátria eterna. Nós somos eternos, como Deus é eterno. E nós achamos que isso aqui é o verdadeiro. Nós vemos muitas pessoas, muitos cristãos achar que, aliás, a maioria só conhece a parte material, eles não sabem da parte espiritual. É isso que a gente quer dizer. O Espiritismo, ele conseguiu chegar um pouco na frente dos outros segmentos cristãos, mas não é melhor que ninguém, porque também nós temos coisas erradas. Só que nós chegamos um pouquinho à frente porque nós estudamos a vida depois da morte. E como que nós conseguimos aprovar que existe vida depois da morte e que existe a reencarnação? Se todos os segmentos cristãos seguem uma religião,
Para que então seguir a religião se nós não temos a sequência da vida? Não tem sentido. Muitos falam, mas não se pode conversar com os espíritos. Mas se alguém pegar o Velho Testamento e for até o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, ele vai ver que está lá a conversa com os espíritos. Sabe por quê? Porque Saul estava para ser invadido. Ele era rei de Israel. Ele estava para ser invadido. O exército imenso que estava lá ia invadir e ia ganhar a guerra. E ele começou a orar e não conseguia receber de Deus aquilo que ele pedia. Ele tinha expulsado da terra dele e matado muitas delas, muitos médiuns. E aí ele viu que ele estava errado e precisava falar com o Espírito do Pai. E aí ele falou, como é que eu vou falar com o Espírito do meu Pai? Eu preciso de alguém que me ajude a falar com o meu Pai. E aí tinha um escravo dele que falou para ele, Senhor, eu tenho uma médium lá em Endor que fala com o Espírito de Piton. Depois eu explico o que é Piton. E aí ele foi lá. Quando ele chegou lá, ele vestiu de uma maneira que a mulher não pudesse conhecer, porque ela sabia da fama de Saul, né? E ele pediu para ela, olha, eu preciso falar com uma pessoa. E ela falou, eu não posso fazer isso porque se eu fizer isso, Saul pode me matar. Aí ele falou, pode falar que eu garanto. Ele estava com os soldados dele tudo lá, eu garanto você. E aí ela incorporou. E começou a passar para ele, e ele viu, pelas coisas que ela falava, as coisas que ela reunia naquilo que ela falava, dava a entender que era realmente Samuel. E ele então falou assim para ele, como que ousas me tirar do silêncio da morte? E ele falou para ele, é que eu estou, ele falou, é mesmo Samuel, né? É que eu estou em uma situação difícil, eu faço oração a Deus e ele não me ouve. E ele falou, Samuel falou para ele assim, então vá e peça perdão para aqueles que você prejudicou. E digo a mais, daqui a 7 dias você estará comigo deste lado. E foi justamente o que aconteceu. 7 dias depois, ele foi exterminado, ele e toda a família. Mas aí, eu conversando com uma pessoa sobre esse tema aí, de Samuel, ela me falou, mas Samuel ainda era vivo. Eu falei, vamos pegar o seu livro, vamos ver. A gente não estava discutindo, a gente estava conversando, porque ele também chegou um tempo que ele se interessava pelo que eu falava, era meu irmão. Aí ele falou para mim assim, mas Samuel já era vivo. Eu falei, não, pega seu livro lá. E quando falou que ele queria conversar com Samuel e que ele ia ser levado até a moça de Endor, está escrito lá na Bíblia. Quem quiser ver, pode ver no Velho Testamento. E Samuel já era morto. Isso aí é uma prova de conversa com os espíritos. E outra, como que foi aqueles pastorinhos lá em Portugal, Maria conversando com aqueles pastorinhos? O que é isso? Não é conversar com os mortos? Não é conversar com os mortos? Não é? É isso aí. Eu lembro que o Papa, não sei se eu já falei aqui, o Papa João Paulo falou assim que o espiritismo verdadeiro não pode acabar. Isso foi para Ilse Scamparini em 1970. Ele falou. Então, gente, nós, na verdade, o espiritismo tem a prova da reencarnação. Porque a prova está escrita em nós. Está escrita em todas as religiões, independente deles acreditarem ou não. Porque se eles praticam uma religião, porque eles estão acreditando na vida que vem, na vida futura.
Que sentido teria a vida se não fosse a vida futura? É porque essas pessoas que não acreditam na vida futura, não acreditam na vida espiritual, acreditam na matéria, acreditam que existe inferno. O inferno não pode existir, porque Deus não ia criar alguma coisa que fosse mal para os seus filhos, como não criou o diabo. Imagina um inferno. Aquelas pessoas queimando e não morriam, porque o espírito não morre, está morto. Não é? E Deus, que é eterno, não é? Que está em todo lugar, que criou tudo, teria criado o inferno também? E outra, seria um sacrifício para o próprio Deus, porque ele que está em todo lugar, ele ficaria eternamente ouvindo o gemido dos seus filhos no inferno. Não é? Seria terrível para ele ficar ouvindo o gemido dos seus filhos lá, né? Porque estão queimando, mas não morrem. Não morrem porque já estão mortos. Então, gente, há muita coisa que em outros lugares não se explica, mas dentro do Espiritismo a gente consegue explicar. Não é que nós somos melhores que os outros, não. Existem outros interesses por trás disso aí. Não é? A gente não deve colocar nome de nenhuma religião, porque não interessa fazer isso. Porque a gente acha, o Espiritismo não faz proselitismo. A gente indica muitas vezes nos nossos trabalhos aqui que nós fazemos que a gente precisa procurar Deus, não importa a religião que a gente vá. Não importa. Porque todas falam de Deus. Se elas falam de Deus, é bom. E a gente precisa ouvir. A gente precisa fazer com que os nossos filhos estejam junto com a gente em todas as coisas que a gente falar de Deus. E junto do nosso Evangelho no lar, colocar os nossos filhos juntos para fazermos o Evangelho no lar juntos. O pai, isso é obrigação do pai, da mãe, fazer isso. Porque eu sei que eles não gostam. Mas é preciso, gente. É preciso fazer com que nossos filhos tenham conhecimento, nossos filhos, nossos netos, tenham conhecimento das coisas de Deus. É pequenos que a gente faz com que eles se corrijam. E começa na família. A coisa para ele viver em sociedade, viver bem, está dentro da família. Eu costumo assistir na televisão uma série que chama Família Platt. Não sei se tem alguém que assiste. É muito bom para a gente ver. Família Platt é todo dia, toda terça-feira às 10h20. E tem aquela outra família também que cria uns filhos, são pequenos, são anões. Eles não gostam que chamam de anões, né? E que é a família Thompsons. São os pequenos Thompsons. A pequena, grande família. É um exemplo para nós, aquelas famílias. Eles têm 3 filhos que eles criam, que são o tratamento que eles dão nos filhos, né, que são uma coisa maravilhosa. Uma coisa que arrepia. Não é, Maria? Os pequenos Thompsons. Porque o amor que eles criam naquelas pessoas que eles criam, hoje a gente vê uma mãe às vezes falar para a gente assim: eu tinha vontade de ter um filho, mas ela pode ter, porque o filho que ela não pode ter está lá numa creche. O filho que ela não pode ter está lá, esperando para ser atendido. Eu estava lendo esses dias na internet, um caso que aconteceu aqui em São Paulo. Um casal não conseguia ter filho. E um dia ele ficou tão impressionado que ele queria ter um filho e ela queria ter um filho, que ele começou a frequentar um orfanato. E engraçou com um rapazinho lá, pequenininho, 5 anos. E chegou lá, ele começou a conversar com o rapazinho, e o rapazinho começou a criar um certo carisma com ele, né?
Aí o rapazinho falava muito de um pai, coisa e tal, né? E um dia ele perguntou pro menino assim, você quer ter um pai? O menino ficou já, né? Eu quero. E ele falou pro menino, eu consigo falar isso aí, eu fico até engasgado de falar, fico emocionado. E ele falou assim, o menino falou para ele falou pro menino assim, então você já arrumou, eu vou ser seu pai. Uma coisa maravilhosa, gente. Isso é maravilha. Assistam para vocês verem na TV os Thompson, a família Thompson. Os pequenos. Se assiste, é bacana. A família Platt também. É no TLC. TLC. É. Encerrou, né? Então, gente, ó, vocês têm alguma pergunta para fazer? Então vocês não entenderam nada ou entenderam demais? Bom, nós estamos encerrando então. Nós vamos fazer a oração final.